Boa noite a todos que foram chegando aí. Bom, gente, hoje a gente vai estar dando seguimento à questão da prece, que a gente já falou algumas características, alguns atributos da prece já na outra aula. Hoje a gente vai continuar com mais algumas informações, porque é sempre útil. Quanto mais a gente conseguir informações, eu acho que quanto mais a gente conhecer com profundidade o valor da oração, melhor a gente vai poder se beneficiar dela e também acreditar no poder que tem a oração na nossa vida. A gente teve a oportunidade de ver na aula passada o quanto que a prece da Ismália modificou toda a psicosfera, toda a ambiência daquela localidade onde estão sendo atendidos irmãos que tão materialistas que foram, não compreendendo, portanto, nem tendo noção da vida espiritual, eles ficam naquele estado de sono com pesadelos durante um tempo indeterminado, pois que o tempo de despertamento é algo pessoal, e a gente vai ver o quanto que a prece da Ismália, ela trouxe não só luz para aquele ambiente, mas também o quanto mais que ela fez, né? O quanto que ela agiu naqueles espíritos que estavam ali adormecidos, sem uma compreensão maior ainda de que são espíritos imortais. Esse é mais um motivo pelo qual a gente tem que agradecer ter conhecido a doutrina dos espíritos, né? A gente sabendo que é espírito imortal, quantas etapas, né, que a gente já galgou, já está fazendo, quantos conhecimentos que poderão nos libertar se nós verdadeiramente aproveitarmos, né? Então, tá ali, fim da oração desse espírito tão superior, né, em grau de moralidade, né? A gente vai ver a melhora da psicosfera. Então, um trecho do livro fala assim: as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Quer dizer, então, ele mudou toda a psicosfera. O recinto que estava numa penumbra, lembra que ali eles não possuem luz, mas a prece fez com que o ambiente se tornasse iluminado e, por um período, está se mantendo essa luz. Lembre-se que esse lugar é uma penumbra. Lembra lá nos primeiros capítulos, quando o André Luiz narrou como era aquele local? Tanto é que eles usam aqueles sinalizadores que piscam, acendem. Por quê? Porque o lugar é uma penumbra. E vê o que a prece fez. Foi como se a prece acendesse uma luz que está ali se mantendo ainda. Como se acendesse, não, acendeu, né? Palpitava em tudo agora uma claridade serena. Então saiu daquela penumbra e foi para uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial, que era aqueles dispositivos que eles utilizavam para se comunicar e poder fazer aquilo que era necessário, da medicação, aplicar o passe em quem podia, o sopro curativo em quem podia, enfim, todos aqueles procedimentos que eles fazem lá. Os flocos radiosos, lembra que saíam aquelas bolhas, aqueles flocos? Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então, olha só o benefício. A gente que muitas vezes acha que não vale a pena orar por fulano, ciclano, beltrano, porque não tem mais jeito, porque é mal mesmo, porque não quer mudar. Mas olha quantos benefícios que a prece traz e pode auxiliar aqueles que estão em condições como essa. E basta a gente fazendo uma analogia, né? Basta a gente lembrar e fazer uma analogia. Esses dormem na espiritualidade, mas muitos dormem aqui acordados vivendo, né? Quando a gente, por exemplo, vê uma guerra, como a gente está agora presenciando essa guerra da Rússia e da Ucrânia, as cabeças que estão comandando e fomentando essas guerras são espíritos que por dentro dormem para as realidades espirituais e que merecem da nossa parte o desenvolvimento da misericórdia,
na qual nós poderíamos expressá-la em forma de prece. Então a gente nunca deve deixar de orar por esses irmãos, principalmente por aqueles que fomentam a guerra. Bom, e aí ele continua. As múmias, porque ele faz essa comparação, né, metafórica, né? As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Então eles estavam lá parados, enrijecidos, aquelas preces, aqueles floquinhos que caíam ali, que a gente às vezes acha que não está fazendo nada orando, começou a provocar alguma movimentação naqueles corpos perispirituais daqueles espíritos. Então, se houve alguma movimentação, houve alguma mudança interna, porque aquela movimentação é a expressão de que algo interno está acontecendo. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Então, veja bem, alguma coisa acontecia no mundo interno deles, que provocava uma movimentação do corpo perispiritual. Isso era muito bom para quem estava lá parado, inerte, enrijecido, está movimentando, já é alguma coisa. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir do sono doloroso. Então, começam a entrar num estado de despertamento. Para quem está ali totalmente paralisado como uma múmia, isso já é muita coisa, se a gente for pensar. Olha o poder da prece desse espírito, somado a todos os outros que lembram que eles repetiam mentalmente o que a Ismália falava. Foi uma orientação dada. Para quê? Para fechar a corrente e fortalecer o potencial dessa prece, que é o que a gente tem que tentar fazer. Quando alguém está orando, a gente ficar mentalizando as palavras daquela pessoa para que o circuito da prece possa ser fechado. E aí a gente vai ver, né? Essa imagem mostra que uns começaram a se movimentar tanto e houve, sem sombra de dúvida, o despertar. E ele coloca assim: eminentemente surpreendido, reparei que apenas dois daqueles tantos, mas pelo menos dois, se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda a espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Quer dizer, olha o aspecto desses espíritos. Olha como a gente fica quando a gente está alheio a toda a nossa realidade espiritual. A gente fica morto-vivo. Mesmo depois de morto, a gente ainda morre mais ainda. Olha que coisa horrível. Morrer mais ainda, né? Fica com aquele aspecto cadavérico. E aí, é claro, né, houve uma preocupação deles, porque eles correram dentro daquele posto de socorro, né? E o André Luiz ele teve o ímpeto de correr também para ajudar, porque eles, né, saíram sem paradeiro e dormindo durante tanto tempo, eles não sabiam nem onde eles estavam. Pode falar, Ana Lúcia. É a aparência de cadáver mesmo, vamos dizer, uma pessoa que está dentro do caixão, ela não tem uma aparência cadavérica, né? Uma palidez, face sem muita expressão, né? É uma aparência cadavérica. Era essa aparência que eles tinham, provavelmente de quando eles desencarnaram. Naquele instante, estavam com aquela aparência daquele corpo que desencarnou. E continuava pela ignorância do processo da morte, pois que para eles morte é um nada. Lembra que a maioria deles nunca se envolveram com nenhuma curiosidade, nem por curiosidade sobre as realidades espirituais. Então, todos eles estavam mergulhados dentro do materialismo, da crença de que a vida material era única. Então, essa era uma aparência, segundo André Luiz, cadavérica mesmo, né? Espera aí, deixa eu só ver aqui que no chat botaram alguma coisa. Espera aí. A Alessandra Furtado colocou assim: podemos dizer que tinha uma aparência sem vida, sem energia. É, aparência de um defunto, é isso mesmo, a boa colocação da Alessandra. Uma aparência sem vida, sem energia, pálida, né? Aquela face mesmo de cadáver, né? Eles estavam despertando, né, gente? Eu
Não consigo imaginar o que que é isso, mas deve ser confuso, né? Você despertar sem saber o que está acontecendo ao certo. E mais ainda vai ficar confuso quando eles descobriram que morreram, mas não morreram, que quem morreu foi o corpo físico. Quer dizer, essa falta de informação demora muito nesse processo do pós-morte. Olha quanto tempo que poderia estar sendo gasto para aprendizado e evolução, e eles estão ali só no despertar para a vida espiritual. Estão gastando esse tempo todo só para o despertamento de que existe vida espiritual. Olha quanto tempo foi consumido por uma coisa que, se a gente já soubesse aqui, tivesse vivenciado, não estaria perdendo esse tempo. E aí André Luiz ficou apavorado, né, porque eles saíram correndo, e o Aniceto deu orientação: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências a que serão recolhidos para adequado tratamento. Então, veja bem, eles não sabem nem o que está acontecendo. Olha o tempo perdido. É isso que eu digo para vocês. Nós temos que agradecer a doutrina dos espíritos, que nós não vamos perder esse tempo todo. Pode falar, Misa. Não força. Não, tem que deixar eles pedirem. Tem que deixar eles pedir, que quando pede, tá querendo de verdade. A gente não teria, isso mesmo que você falou, a gente não teria essa sabedoria. Talvez a gente agarrasse eles, fossem reter eles, né? Ia falar, e eles iam falar, mas por que você está me segurando? Quer dizer, ia causar mais pânico e confusão. É amor. Amor é o amor aliado ao intelecto, que chama-se sabedoria, né? A Ana Lúcia está colocando, eu também ia falar isso. Ela disse assim: essa sabedoria eu ainda não tenho, nem eu, porque a gente está sempre colocando a carruagem na frente dos bois, pode ver isso. A gente vai ajudar as pessoas, a gente atropela elas, né? E depois a gente ainda fica pensando assim: ué, mas também a pessoa nem me entendeu. Ué, mas se a pessoa veio te buscar ajuda com você, não era para ela te entender, era para você entender ela, né? Mas a gente não tem essa sabedoria ainda. Por isso que é bom a gente estar lendo isso aí, até para saber o que vai fazer, a hora que vai falar, porque tem essa frase que sempre fala, né? Para uma gota de verdade, 1 litro de amor. E é verdade, só que a gente não tem essa dose. A gente tem 1 litro de verdade para meia gota, né? Para meia gota de amor, quando tem. Quando tem. Às vezes nem tem. Às vezes é frio e calculista para dizer, né? É dureza. Nem todo mundo está preparado para receber verdades nuas e cruas, né? E aí prossegue, peraí que eu saí do slide. E aí prossegue, né? Ali a gente está vendo a oração, a intercessão pela oração. A gente pode interceder pelas pessoas. Como eu disse para vocês, a gente pode orar pelos cabeças da guerra, a gente pode olhar pelos políticos do Brasil. Todos eles, gente. Eu não estou falando de esquerda nem de direita, até porque eu nem sou de esquerda nem de direita. Só para vocês já sabem disso, né? Então, assim, é orar por todos. Para quê? Para que seja lá quem for que vai governar, possa fazer o melhor pelo povo. A gente tem que estar sempre orando, mesmo que hoje no Brasil, quando definir uma eleição, não for o candidato que a gente gostaria, oremos por ele, porque são cargos de responsabilidade que eu não gostaria de ter. A responsabilidade é imensa em cima desses espíritos. Eles vão responder muito, muito pelo mal que fizeram e por aquilo que deixaram de fazer. Muito, porque eles não são espíritos ignorantes. Então a gente não pode imaginar certas responsabilidades porque a gente nem nunca teve essas responsabilidades, né? Então, a intercessão pela oração. Gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório.
desde alguns dias, ninguém se levantara. Então veja como a prece da Ismália, ela foi importante junto com o dele. Eles potencializaram, ajudaram, cada um dentro daquilo que podia ajudar, mas ajudaram. E aí eles estão falando, muitos dias passaram que ninguém se levantou, que ninguém se despertou para as realidades do espírito, né? Então, para ver como a nossa oração pode ajudar. A gente não faz a parte do outro, entenda isso. As pessoas têm livre-arbítrio. E a evolução do outro cabe ao outro realizar. Mas a gente pode dar uma contribuição positiva para que o outro possa despertar, evoluir e sair de um problema que ele está vivenciando. E aí de nós, se não fossem os amigos que sempre intercedem através da oração por nós. Aí de nós, a gente não é ilha, a gente pode achar que é autossuficiente, mas isso é mentira, nós não somos autossuficientes. Né? Então vamos seguir aqui o slide. Eu cheguei a comentar para vocês sobre o poder da oração vista através da psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles chama da quarta força, né? Que ela trabalha muito com essa questão da psicologia transpessoal nas suas obras, na sua série psicológica. Então eu vou falar aqui para vocês um pouco essa noite sobre essa intercessão que às vezes a gente acha que bobagem, o que a gente está fazendo não adianta. Será que adianta mesmo, né? Aquela pessoa tão endurecida, está sempre no reme-reme, não muda nunca, nada, né? Então, o Alírio, nessa obra dele, Psicoterapia, à Luz do Evangelho de Jesus, que eu gosto muito desse livro, para quem gosta de estudar sobre Jesus, ele dá uma visão psicológica para as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é sempre muito rico para a gente, né? A gente pode, é mais uma porta, é mais uma forma de abertura e de entendimento para as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vale a pena. Se a gente quer saber mais, a gente vai abrindo outras portas, né, para aprofundar. O Alírio fala nessa obra que a oração ela provém do espírito, ou do eu profundo, do self, nós, espíritos imortais. O ser essencial que sobrevive a todas a desagregação biológica, todas as passagens aqui pela dimensão espiritual, nós, espíritos imortais. Esta energia de amor, ele diz que vai formando frestas, olha que interessante, frestas, aberturas, pequenas aberturas, né? Frestas na camada das energias densas ou sombrias de que é composto o nosso ego ou a nossa consciência, que é uma consciência egóica, como diz a Joana de Ângeles. Né? Então, ali ele dá esse gráfico, esse desenho, né? Ele mostra de como é formado a nossa psique. Então, ele mostra que no centro existe o ser essencial, que é esse ser essencial, ele é filho do amor, ele traz a semente do amor, que somos nós, espíritos imortais. Esse ser essencial, ou esse eu maior, é o espírito, ou o self, numa linguagem junguiana, se a gente quiser. É tudo a mesma coisa, né? Self, espírito, ser essencial, eu superior, são todos sinônimos. São todos sinônimos. Só que cada um está dentro de uma corrente filosófica, mas são todos sinônimos, né? Então, nós, em essência, nós somos filhos do amor, filhos da luz, nós somos filhos de Deus. Nós todos, sem exceção, nós trazemos dentro de nós a semente do amor. Está aqui dentro de nós, esperando que o solo da nossa consciência seja arado. Né? O que é arar o solo? É sulcá-lo, é retirar as pedras, é retirar os matos, os lixos, para que essa semente do amor ela encontre condições propícias, que é o solo adequado, o solo que nutre, a luz solar e a umidade suficiente para que essa semente possa ser desenvolvida. Então ele diz que quando a gente ora, a gente abre pequenas frestas nessas duas camadas egóicas chamadas, essas camadas do ego, que são compostas por duas camadas, que é chamada de desamor ou negatividade do ego, e pseudo-amor e máscaras do ego. E aí, cada vez que a gente ora, a gente vai abrindo pequenas frestas e vai tornando essas camadas menos densas. E vale lembrar que é essa consciência egóica, que é essa camada egóica que vai formar as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Então, cada vez que a gente ora,
a gente abre essas frestas de luz, porque a gente desenvolve um pouco mais essa semente do amor, e essa luz que vem lá de dentro, ela leva um pouco mais de luminosidade, ela faz uma transformação mais significativa nessas camadas, nos ajudando, portanto, a trabalhar, a enxergar as nossas sombras e poder transformar e transmutar o orgulho e o egoísmo que existe dentro de nós. Olha como a prece, para nós, ela faz isso. E se a prece, se é a visão da psicologia transpessoal, da prece na nossa vida, quando a gente ora, quando a gente está orando, independente se a gente está orando para a gente, se a gente está orando pelos outros, ou seja lá o que for. É nesse momento faz isso para a gente. Olha que maravilha que é. E aí ele vai continuar a explicação dele em relação a isso daí. Ele diz assim, quando oramos por outrem, a energia de amor da nossa oração acumula-se na psicosfera da pessoa por quem estamos orando e por lá ficam até a mesma ter um sentimento, ainda que ínfimo, de amor, de caridade, de compaixão, de benevolência, etc. E quando isso acontece, esse ínfimo sentimento faz ressonância com as nossas preces emitidas, que ficaram acumuladas na psicosfera da pessoa, ou seja, contornando a couraça desse ego, né? Essa camada densa de energia que produz orgulho e egoísmo. E nesse instante que ela faz uma atitude qualquer boa, né? Nesse instante faz-se frestas que vão se ligar à energia de amor remitida por nossas preces, dando a esta pessoa um alívio, uma lucidez maior, ainda que momentânea. Por isso, orar é um ato de caridade. E aí eu fiz assim, vocês me desculpem os bonequinhos, mas eu fiz uns bonequinhos para ilustrar, foi eu que fiz. Tá meio feinho, mas era o que eu dava conta, tá? Vamos imaginar aquele rapaz ali que está ali no canto, ele está ali, ele está envolvido com o ego dele, o cara cheio de preguiça, todo marrento, tem momentos de ódio, de raiva, de inveja, de ciúme. Ele não está nem aí para a vida, ele vive para ele, para o mundo dele, que é mais que ao redor dele o mundo se exploda. Ele está ali, naquele mundinho egóico dele, né? Mas toda alma tem uma mãe, né? Ainda bem, né? E quando bem melhor ainda, uma mãe que vela. E essa mãe está ali constantemente vendo que o filho está tão imaturo emocionalmente, espiritualmente, mas ela sempre, na função dela de mãe amorosa, ela sempre orando por esse filho, pedindo a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, que cuide do filho, que ajude ele a despertar para outras realidades da vida, sem ser essa vida que ele está vivendo, que é só para ele, uma vida egóica, né? Aquela mãe está todo dia, o que ela faz? Ela manda, né? Com essa oração dela, o que ela está fazendo? Ela está emitindo orações de amor, de paz, de misericórdia para esse filho. Mas esse filho está lá no mundico dele, não está? Mas essa oração de amor está ali, está envolvendo ele, não está tocando ele, porque ele está em outra sintonia, ele está vivendo outras coisas, né? Mas ela está fazendo a parte dela, ela não desiste. Ela não desiste de tentar ajudar esse filho, apesar de toda a imaturidade dele, de ser uma pessoa melhor. Um belo dia, ela está sempre enviando essas energias de amor para esse filho. Um belo dia, o filho tem uns 5 segundos de boa vontade na vida, que ele não está pensando só nele. Ele fala assim, poxa, estou vendo ali uma senhora tentando atravessar a rua, mas ela está tão idosa. Ah, sabe uma coisa? Eu não tenho nada mesmo para fazer agora, acho que eu vou ajudar ela a atravessar a rua. Isso é um ato de caridade, ainda que ele fez assim, banal, de forma banal. Lembra o André Luiz, os receituários? Ele fez de forma banal, mas contaram para ele na espiritualidade como pontos positivos. Esse menino está ali. Ele está naqueles 5 segundos de boa vontade para com o próximo. Ele que só vive para a vida dele, pessoal, mas ele teve uns 5 segundos de boa vontade para com o próximo. Aí lembra dessa energia de amor que essa mãe está constantemente enviando para esse filho? Pois é nesses 5 segundos, eu vou voltar aqui um pouquinho o slide, é nesses 5 segundos que essa energia de amor que ela está enviando, ele teve uma boa atitude, o que aconteceu? Abriram pequenas frestas aqui, ó,
na camada egóica dele. E aí aquele amor todo, todas aquelas boas vibrações que ela está mandando todos os dias para o filho, vai encontrar ressonância, vai penetrar dentro dele e aí vai ajudar ele a se tornar um ser mais lúcido para o amor, para a vida, para os valores que a traça e o ferrugem não corrompe. Ainda que a lucidez dele esteja só começando a desabrochar, seja muito pequena, quase nula, mas se não fosse a prece da mãe, essa lucidez agora, nesse instante, seria menor. Então, não sei se eu me fiz entender, mas como vale a pena a gente ser bom e fazer o bem para as outras pessoas, ao invés da gente revidar, né? Olho por olho, dente por dente, passar a fazer assim. Quando o mal nos visitar, a gente revida com o bem, que é dar a outra face, que foi a sugestão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a oração é esse momento maravilhoso. A gente nunca deve desistir de orar por ninguém, por mais endurecido que seja essa pessoa. Eu me fiz entender, gente, com meus bonequinhos bem feinhos, né? Mas foi o que eu dei conta. Tá, gente? Quem foi que falou? Foi que a Lorena. Ô, Lorena, obrigada, viu? Pô, encheu minha bola agora, graças a Deus. Então, vamos lá. A oração é um ato de comunhão com o Pai. Lembra que eu falei para vocês? É na oração que a gente tem a oportunidade de cada vez mais estreitar os laços com Deus, porque Deus já está 24 horas com a gente, unidos. A gente é que não está 24 horas unidos a Deus. Então, vamos ver os comentários. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos ciclos dos encarnados. A gente deu aí um exemplo, né? Não há prece sem resposta, porque não há mesmo. Deus é amor e misericórdia. Deus não fecha os ouvidos para os seus filhos. Ele está sempre ouvindo, mesmo quando a gente fala as mesmas coisas para ele, como se a gente fosse um gagá, mas ele está sempre ouvindo a gente. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, veja bem, é um momento em que a gente está ali se imantando. A Márcia está colocando assim, a Márcia Balter. Muitas das vezes somos muito imediatistas, queremos para ontem, mas é assim mesmo, a gente faz prece para Deus esperando que quando a gente acabou de falar, que já esteja ali na frente. Mais ou menos assim, né? O nosso nível de ansiedade e de imediatismo é esse, né? Para ontem. E a gente precisa entender que há tempo de plantar e colher. Lembra? A gente acabou de dar o exemplo aí da sabedoria daqueles trabalhadores lá do posto de socorro, quando aqueles dois dementados que estão lá naquele sono, naquela profundidade, naquela letargia acorda, eles deixam até que eles despertem e peçam ajuda. Mas a gente não, quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente quer para anteontem. A gente é mais ou menos assim. A gente não tem a menor paciência. E com isso a gente perde o melhor da vida, né? Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então, da mesma forma, né, que pensar bem, orar, vibrar bem por alguém é bom para a pessoa e bom para o outro, o mal que a gente pensa e externa também pode atingir o outro e a responsabilidade é nossa. Lembra, a gente pode criar karma positivo ou karma negativo, isso é uma escolha nossa. A gente pode escolher revidar ou a gente pode escolher amar e ser melhor. E vale a pena escolher amar e ser melhor, até porque a gente merece sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Se a gente não fizer por ninguém, que a gente pelo menos faça por nós, né? Já que a gente diz que se ama tanto. Deixa eu ver onde tá. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Entre ele e o além, né? Então, veja bem, amar cria-se laços magnéticos positivos. Odiar também. Querer mal também. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente pensa, porque a gente vai responder por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente fala. Pensamento, palavra e obra. Então, vamos lá. E as últimas advertências de Aniceto. Reparem
que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Então, só isso está dormindo naquele pavilhão, dormindo. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, isso é para todos. Mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhoras. Então, desses quase 2.000, 400 só recebem um pouco mais, uma medicação e alimentação mais especializada, porque o que apresenta um pouco de melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Então, olha só, pouquíssimos, né? Então, esses 2/3, além da medicação e da alimentação especializada, recebem passes magnéticos também, só os 2/3, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada, a água fluviada ou fluídica. Então, poucos também recebem isso. Poucos foram contemplados com sopro curativo, menos ainda, né? E somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todo o bem sem qualquer ansiedade. Foi o que a Márcia colocou. Vamos parar de ser ansiosos e imediatistas. Vamos fazer o bem e seguir. Fazer bem é bom. E pronto. Vamos fazer o bem pelo bem que o bem nos faz. Pronto, acabou. Vamos ser simples assim. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Nisso a gente deve lembrar da parábola do semeador. Lembra que ele semeou em vários terrenos? Mas finalmente, só lá no final que cai em boa terra e mesmo assim as sementes não dão em proporções iguais, né? 30%, 60% e só finalmente a última dá 100%. Então a gente vai vendo que até na terra boa as sementes não dão frutos em proporções iguais. Elas vão dar de acordo com cada um de nós. Então o lavrador, que é Jesus, o grande lavrador, ele semeou em todas as nossas consciências, sem distinção. Jesus ensinava para quem quisesse ouvir. Mas ele sabia que muitas das sementes dele caíram à beira do caminho. Mas que era preciso, porque uma vez a pessoa sendo tocada por Jesus, nunca mais ela seria a mesma. E é isso que a gente tem que lembrar. A física quântica, ela diz que quando a gente toca um objeto, nunca mais esse objeto ele passa a não ser o mesmo. Porque um pouco da minha energia foi nele e um pouco da energia dele veio para mim. Então isso até em física é dessa forma. Então, mesmo aqueles cuja semente, a boa palavra de Jesus, aquela semente dele ficou jogada à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram, entenda, aquela pessoa foi tocada por Jesus de alguma maneira, ainda que ela não teve consciência disso, mas ela foi tocada. No inconsciente dela está lá, registrado, que um dia ela foi tocada pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse era o capítulo 25. Próximo capítulo, ouvindo os servidores. Capítulo bastante interessante, que eu resolvi imprimir uma outra diretriz a esse capítulo, porque vocês já leram as colocações dos trabalhadores e o quanto que a gente tem que aprender a ouvir, né? O quanto que a gente não sabe ouvir, não sabe receber ordens, a gente não gosta de ordem, a gente não gosta de ouvir. Ô, gente, difícil que a maioria de nós é. Eu estou na maioria desses, eu não digo todos vocês, mas eu estou na maioria dos teimosos, endurecidos, tentando flexibilizar nessa vida. Então, é um capítulo bastante interessante, porque André Luiz e Vicente eles vão ter oportunidade de ouvir alguns daqueles trabalhadores, os seus pedidos, o quanto que eles ponderam sobre aquilo que eles estão ouvindo daqueles que são hierarquicamente ou estão hierarquicamente numa condição melhor. Por isso que eu coloquei essa pequena nota inicial de atitude de respeito. O quanto que a gente consegue ouvir e respeitar. O quanto a gente consegue ouvir, se permitir refletir e sair da nossa própria opinião.
que às vezes a gente está tão agarrado, né, tão apegados às nossas próprias opiniões que a gente não evolui. E depois a gente acha que apego é só coisas materiais, é só o dinheiro e a matéria. Mas quantos de nós estão apegados nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias opiniões, na nossa própria forma de ver? E existe, às vezes, várias formas de ver o mesmo problema, a mesma situação. Então vamos lá. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, ou seja, todos eram respeitosos entre si. Deveria ser assim de verdade entre nós. Não deveria existir entre as nossas relações humanas o verniz social, mas sim a camaradagem real. O que existe muito na sociedade é o verniz social. A gente engole, não gostou nem um pouco, a gente sorri, mas lá dentro, se a gente pudesse, a gente falava poucas e boas, né? Assim, isso é que é feio, né? Porque a gente não consegue ainda sair desse circuito. Então ele viu que o ambiente se desenvolvia nessa mais bela camaradagem. Não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Olha só, ele está falando de hierarquia. Como é que funcionam as hierarquias? E isso é importante a gente ver. Hierarquia no nosso mundo tem uma conotação. Na espiritualidade ou para a espiritualidade tem outra conotação. Aqui embaixo manda quem tem poder financeiro, quem tem influência. Aqui é assim. Aqui é assim os poderes, o mando é dessa forma. Mas não é, acontece que lá não é assim. Manda lá quem pode. Manda quem verdadeiramente tem autoridade. O que é autoridade? É o desenvolvimento da moralidade, é o trabalho de desenvolver a moral dentro de si próprio, através de um processo chamado, dentro da doutrina dos espíritos, de autoconhecimento e reforma íntima. Então, é aquele... Pode falar, Mirza. Hum, Muito boa a palavra, meritocracia, isso aí, né? É por méritos e não por indicações, por favores, né? Lá você trabalha para ser um espírito mais evoluído, moralizado, ou seja, mais amoroso, mais misericordioso, mais compassivo, mais pacífico. E aí você tem uma autoridade, você vai ganhar uma hierarquia de poder, de mando, né? Bem diferente daqui. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aqui na Terra, vocês me desculpem a sinceridade, não estou generalizando, mas uma geração mais antiga acreditava-se que a pessoa quanto mais velha, mais sábia é. Muitas pessoas ainda pensam dessa forma aqui. E a gente tem que entender que nem sempre a velhice caminha com a sabedoria. Às vezes a gente vai conhecer pessoas que têm 80 anos de idade com a maturidade de 10, 15 anos. E às vezes a gente vai conhecer uma pessoa de 15 anos com uma maturidade de 80, 90, 100 anos. A maturidade não tem nada a ver com a idade biológica, mas sim com o esforço que cada um emprega em amadurecer nas experiências da vida, com o que a vida está ensinando para a gente. A sabedoria é viver o aqui e agora. A sabedoria é isso, é viver o aqui e agora. O que tem para agora? Agora tem aula. O que tem para depois? Depois tem palestra. O que tem para depois? Dormir. Mas dormir é importante? Porque eu tenho esse corpo, eu tenho que dar conta dele. Eu tenho que dar conta. Sabedoria é viver cada instante com aquilo que cabe em cada instante
e não brigar com uns instantes, né? A gente geralmente briga com uns instantes. Ai, segunda-feira é dia de trabalhar. Graças a Deus que tem trabalho. Levanta e vai. Agora é hora de trabalhar. Quando você chegar, reserva um tempo para o teu descanso. Administra a tua vida ao invés de reclamar da vida, né? A sabedoria consiste nisso. Para falar sobre hierarquias e mandos e esse respeito maravilhoso que a gente está vendo ali, nesse posto de socorro de Campos da Paz, eu vou retirar um ensinamento que está em Obras Póstumas. Vocês sabem que eu gosto muito das obras básicas e tento ler e aprender, mas acho que nessa vida eu não dou conta ainda. Essa faz parte, ela não é considerada uma obra básica porque não foi escrita por Kardec, ela é pós-Kardec, né? Mas ela tem muita validade, tem muita coisa séria em Obras Póstumas. E tem lá um item chamado aristocracias, que eu gostaria muito de trabalhar, que é essa questão de hierarquia na nossa sociedade. Vamos ver o que de interessante traz esse texto, de tão interessante, que nesse texto Kardec vai falar de como será a aristocracia do mundo de regeneração. Não sei se vocês sabem disso. Como será a hierarquia, o processo no mundo de regeneração? Vamos ver isso aí, como é que funciona? Kardec, como sempre, ele era um homem muito inteligente, então ele vem fazendo um apanhado histórico, né, sociológico, né, da sociologia da nossa sociedade, do homem, da antropologia, como eram as relações do homem com a sociedade, as hierarquias. Então, ele era um homem culto, ele estudava sociologia, antropologia, ele era um homem culto, né? Então, ele começa assim: a inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade, e é verdade. Isso, já lá no século XIX, ele falava isso. Isso a gente vê isso até hoje. Há muitas pessoas extremamente inteligentes que são extremamente desmoralizadas, extremamente bélicas, grotescas, deselegantes, tudo que a gente puder imaginar, né? Então não é penhor de moralidade. E o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso das suas faculdades, isso a gente vê todos os dias. Do outro lado, a moralidade isolada pode muita vez ser incapaz, é verdade, porque moralidade também sem o conhecimento, ela pode, em determinado momento, ela ficar um pouco incapaz de solucionar muitos problemas, né? É necessário que o conhecimento esteja aliado à moralidade para que ele, entendendo o processo, melhor ele possa fazer o uso do seu processo de moralização. Então ele continua assim: a reunião dessas duas faculdades, ou seja, da inteligência e da moralidade, pois, necessária a criar uma preponderância legítima a que a massa se submeterá cegamente. Nós estamos falando da massa, do gado. Aqui, vamos falar no Brasil, o nosso palavreado, a massa, o gado, né? A massa se submeterá cegamente. Por quê? Eu vou abrir aqui uma aspas só para despertar uma coisa para vocês. Quando a gente fala do gado, da massa, da nossa sociedade aqui no Brasil, agora eu estou falando do Brasil, eu não sei se vocês observam que essa massa popular, que ela é matéria de manejos políticos e etc e tal, né? Isso aí já se sabe isso há muito tempo, né? A gente sabe que esses espíritos são compostos, na sua maioria, não sei se vocês já pararam para fazer uma avaliação, uma análise, de espíritos imperfeitos, daquela categoria de espíritos neutros, os imperfeitos, da ordem dos imperfeitos, na categoria de espíritos neutros. Não sei se vocês lembram, isso está a partir da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai dar a ordem dos espíritos imperfeitos, bons e puros, e dentro dos espíritos imperfeitos há uma série de outras subdivisões. Não sei se vocês estão lembrando disso, espero que sim. Lá tem uma classificação específica chamada de espíritos neutros. O que são os espíritos neutros? Eles não são bons nem maus. Se eles são dirigidos por pessoas moralizadas, eles vão ser pessoas que vão tomar esse cunho. Mas da mesma forma, se eles forem dirigidos por pessoas que não têm uma moral bem desenvolvida, eles vão tomar essa diretriz. A massa é formada
Oi? Eles vão no embalo, isso daí, de quem está no comando, né? Porque eles não falam nenhuma coisa nem outra, eles ainda não têm isso tudo muito bem formado, bem trabalhado dentro deles. A massa brasileira é composta desse daí, é só vocês observarem. A grande maioria é essa daí, desse tipo de pessoas. Então, ele diz que a massa se submeterá cegamente se ele for direcionada por espíritos cuja inteligência e a moralidade estiver aliada, ela vai ser direcionada. Que bom, né? Se bom se fosse assim, porque nem sempre aqui na nossa realidade é assim, né? Os espíritos são apenas manobrados por inteligências muito ardilosas, muitas vezes, né? Porque ele inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Eu tenho a impressão que eu botei isso aqui um pouco fora da ordem. Botei sim, isso aí era lá no final, peço a vocês desculpas, eu acabei mexendo aí. Ele começa, em verdade, esse texto, Aristocracias, ele fala assim, aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. A aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa poder dos melhores. Há-se de convir em que o sentido primitivo tem sido muitas vezes singularmente deturpado, mas vejamos que influência o espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemos-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Então ele vai falar dessa aristocracia, desse poder ao longo da história da humanidade, ele vai fazer um apanhado. Em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade han podido prescindir de chefes. É verdade, tem gente que precisa ser dirigido. E um exemplo são esses espíritos, eles precisam, os neutros precisam ser dirigidos. Muita gente não dá um passo se não for dirigida. Não tem condições, tá? É assim. Isso é a realidade, isso é sociologia, antropologia, isso está aí. São estudos, né? E Kardec se baseou nisso, que é um fato, é só observar. Com estes deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isso de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. E é verdade. Por que existe lei na sociedade? Para reprimir as nossas paixões. As leis humanas são para isso. Por isso elas são falhas, porque na medida em que a gente sai desse estado de paixões, a gente vai entendendo melhor o que é justo e o que é não justo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas se eu não tiver, vocês me interrompam, por favor. Tá? Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. Daí sempre houve essa necessidade, porque sempre houve esse tipo de perfil na sociedade. Isso é história, é só olhar para trás. Né? Não está se falando nada. Então ele vem direcionando, ele vem fazendo um estudo sociológico e antropológico, né? Do homem na sua relação com a sociedade, do homem em si. E ele diz que a primeira aristocracia onde surgiu? É sabido que nas sociedades primitivas, ou seja, lá no povo primitivo já tinha essa hierarquia, ele coloca assim. É sabido que nas sociedades primitivas essa autoridade foi conferida aos chefes da família, aos antigos, aos anciões. Numa palavra, aos patriarcas. Essa primeira de todas a aristocracia. Então, a primeira aristocracia, ela surge com essas características de mando. Então, tinha poder de mando os anciões, os chefes de família, né? Então, os anciões, né? Falei certo? Falei, né? Eles tinham esse poder. O chefe de família tinha esse poder na sociedade, dirigia o povo, assim era dirigido o povo, assim o poder acontecia dentro de uma sociedade. Tá? Segunda aristocracia, porque essa acabou caindo, né? Ela acabou não tendo mais uma razão de ser. Foi o que eu disse para vocês, nem sempre sinônimo de velhice é sinônimo de sabedoria. Foi o que eu disse para vocês, de maturidade. Então, a segunda aristocracia, porque aquela primeira começou a apresentar pontos falhas, foi aparecendo outra. As quedas entre as povoações vizinhas deram lugar a combates, fazendo-se mister para dirigi-las, não mais os velhos, porém, homens fortes,
vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares, os guerreiros, né? Daí a autoridade da força bruta. Mais tarde, então, foi substituído pelos mais velhos, foram substituídos pelos mais fortes, mais poderosos, que tinham poder bélico, de luta, de conquista. Mas esse tipo de poder também apresentou suas falhas. A gente vai vendo isso na história. Essa história foi assim. A terceira aristocracia. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam muito naturalmente aos seus filhos a autoridade de que desfrutavam, e os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiro dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Veio assim a divisão da sociedade em duas classes, as dos superiores e as dos inferiores, que aí foi surgindo, né? Os mais fortes conquistaram, esse poder foi passando de geração em geração. E aí foi vendo a hierarquia na sociedade, foi surgindo os superiores e inferiores. Na Índia, digamos assim, há castas e os párias. Em outros países, os pobres e os ricos, aristocracias e os plebeus. Ok? Vamos seguindo as histórias. Veio assim, né, a divisão da sociedade em duas classes, superiores e as inferiores. A dos que mandam e a dos que obedecem. Aí começa a surgir opressores e oprimidos. Estabeleceu-se de tal modo a aristocracia do nascimento, que era passada de pai para filho. Mas como tudo tem falha. A classe submetida viu com clareza as coisas, viu a fraca consistências que lhe opunham e, sentindo-se forte pelo número, porque é claro, né, acabou-se que os pobres ou os mais fracos se tornaram em número maior, claro que sim. Aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Esse princípio, no seio de alguns povos, marcou o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, porquanto já não confere direitos legais. E levou-se, então, uma nova potência do dinheiro, porque com o dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. É bem interessante, né? O que se faz hoje? Quem tem mais dinheiro tem mais poder. É assim que funciona. Mas aí Kardec continua as suas colocações. Logo, porém, se aperceberam de que, para conseguir a riqueza, certas doses de inteligência eram necessárias, não sendo necessária muita para herdá-la, e de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em consumir do que em ganhá-la, de que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis, donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se, sem se envilecerem-se, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Hoje a gente vive uma mescla, mas entenda, o dinheiro ainda impera, mas é verdade isso que Kardec está colocando. Vamos seguir. Kardec, então, faz a pergunta lá no século XIX. Será a última? Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? Não. Aí que ele coloca. Será essa a última aristocracia, a que se apresentará como consequência ou antes, como sinal do advento do reinado do bem na Terra. Ela se erguerá muito naturalmente pela força mesma das coisas. Quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a massa lhe confiará seus interesses. Só esse princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá animá-la sentimento de justiça e de caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, do nascimento ou do dinheiro? Sim. Porque é o que a gente está vendo hoje, né? Nós estamos dentro de uma sociedade que está vivendo um caos, uma situação de conflito mundial. O poder do dinheiro e da inteligência não está sabendo resolver nada que está acontecendo. Para nós resolvermos os problemas que nós temos na Terra, de misérias, de desigualdades, de guerras, só tem um jeito, é aliar a inteligência a um processo moralizador. A moral tem que permear tudo. Então, Allan Kardec, ele estava com isso, nesse texto aí, anunciando para todos nós
Como será a sociedade do mundo de regeneração? Como será a aristocracia? Boa noite, o Eduardo. Como será a aristocracia do mundo de regeneração? Ela será formada por pessoas intelectualmente evoluídas e moralmente evoluídas. União dessas duas coisas. Se vocês forem olhar lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta número 100, ela será administrada pelos bons espíritos, que é aliada à inteligência e à sabedoria e a moral. Não sei se vocês lembram dessa hierarquia, está lá, né? Ela começará. Então, a sociedade do mundo de regeneração será futuramente regida, a autoridade que dirigirá o orbe terrestre encarnado será composta por homens, intelecto, moralmente desenvolvidos. Olha que interessante. São textos de Kardec. Essa será a formação. Foi? Foi para todo mundo? Só para finalizar, então. Eu peço depois que vocês leiam, por gentileza, depois o texto lá na íntegra, que ele é muito interessante, tá? Depois eu vou botar o slide na ordem normal aqui. Mas é só para lembrar que o mundo de regeneração vai ser por essa hierarquia que Allan Kardec deixou para a gente, com desenvolvimento intelectual e moral aliado. Se a gente for ver a ordem dos espíritos, os bons espíritos, ok? Finalizando as colocações, Alfredo e Alonso, lembra que é o que estava pedindo para interceder pela família na Terra, mas o Alfredo estava aconselhando ele a não ir, porque ele precisava se preparar mais e melhor. Aí a gente vai ver essa hierarquia funcionando aqui, ó. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão, porque ele viu que ele não tinha asas fortes o suficiente para visitar a família. O administrador abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então, nós seremos administrados no futuro por espíritos cujo o intelectual é todo permeado pelo moral. São colocações, são textos de Kardec em obras póstumas. Depois eu vou passar esses slides para vocês. E não esqueçam de ler o texto todo na íntegra. É muito interessante, tá? Eu vou fazer a nossa prece. Já passei um minutinho, peço desculpas. Eu vou fazer uma prece rápida para a gente poder encerrar. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos mentores que nos protegem, que nos guiam, que estão sempre nos amparando, independente do momento em que estamos vivendo, se momento de prova, se momento de expiações, ou se momentos tranquilos, mas estão sempre ao nosso lado, vibrando pela nossa melhora interna, pelo nosso desenvolvimento moral, a nossa eterna gratidão, gratidão por termos conhecido a doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que nos dá diversos conhecimentos que nos libertam da ignorância e do sofrimento. Que a nossa prece, Senhor, apesar de pequenina, mas unida a tantas outras que são feitas nesse planeta, possa envolver a nossa pequena terra num clima de paz, de amor e de fraternidade universal. Que essa paz, esse amor que já sentimos em nossos corações, possa ser mantida por todos nós durante toda essa semana. Eterna gratidão. Obrigada a todos. Um beijo para todos, uma semana de paz e de luz para todos vocês.